tudo bem? Mais uma vez, professora Fabiola aqui com vocês. E hoje a gente vai falar de um gênero super importante do nosso cotidiano, que é o artigo de opinião. Mas antes, aproveita, deixa aquele like, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal para você sempre ficar ligado a cada vídeo novo. Você que está no 8º ano, 9º ano e principalmente nas séries do ensino médio, 2º, 3º ano, provavelmente seu professor já pediu ou vai pedir para você fazer esse texto. E aí pinta aquela dúvida, como fazer um artigo de opinião? Hoje, nessa aula, eu vou dar algumas dicas de como você deve se encaminhar para estudar e para produzir esse gênero textual, beleza? O artigo de opinião é um gênero textual que circula na esfera jornalística. Então, ele é um texto, é um gênero jornalístico e vamos encontrá-lo em jornais, revistas, na internet, principalmente nos veículos de comunicação digitais. E também ele pode ser apresentado oralmente na televisão e no rádio. Para começar, você tem que saber que o artigo de opinião ele é um gênero expositivo argumentativo. E o que é isso? Vamos ter que relembrar as tipologias textuais. No caso, a exposição é um texto que aborda um conceito ou uma ideia. Ele explica como é que um determinado fenômeno acontece. Já a argumentação é um texto que procura convencer o leitor a seguir uma linha de raciocínio, um ponto de vista através de fatos, exemplos, estudos estatísticos, opiniões, falas de pessoas renomadas. Então, juntamos essas duas coisas, ou seja, explicamos uma determinada situação e o fato de provar esse ponto de vista a respeito de um determinado assunto. Bom, e quais os assuntos de um artigo de opinião? Eles sempre vão estar atrelados a dois tópicos, assuntos da atualidade e assuntos polêmicos. Ou seja, assuntos que estão relacionados a algo que está sendo discutido no momento e também assuntos relacionados à política, à economia. Vou dar alguns exemplos que vão e voltam, como o racismo, a violência, o aborto, a eutanásia, a vida de modo geral, atos em nome da religião, meio ambiente, o conceito de família na atualidade no século XXI, a justiça, a posição da mulher na sociedade, entre outros. Agora vamos às características principais do artigo de opinião. Algumas eu até já falei aqui, mas vamos lá. É um texto escrito em primeira ou em terceira pessoa. Principalmente você vai encontrar ele em terceira pessoa. Temos que ter o uso da argumentação e da persuasão. A argumentação é o conjunto de argumentos apresentados para convencer o leitor a aceitar a validade de determinada tese. E a persuasão é o ato de convencer o leitor. Já a tese é a posição defendida pelo autor sobre determinado assunto em um texto. É sempre fundamentada por meio de argumentos, por meio de razões que justificam por que se afirma ou se nega algo. Vamos dar um exemplo. Você vai escrever um texto sobre violência. E aí existem vários tipos de violência. Então você vai focar, você pode falar sobre violência nas comunidades praticada pelos policiais ou pelos traficantes, violência nas escolas, violência doméstica, violência infantil. E qual será a sua tese? Vamos supor que você escolheu a violência doméstica. Qual será a sua tese? Qual será a sua posição defendida sobre a violência doméstica? Pode ser, você pode escolher o inconformismo do homem durante o término do relacionamento. Você pode focar a sua tese sobre isso. Você pode escolher uma outra tese, você pode falar quais são as razões da persistência dessa violência contra a mulher na sociedade brasileira. E aí você pode buscar lá na história, fatos, fazer toda a trajetória da ocupação da mulher na sociedade e por que isso ainda continua acontecendo, tá bom? Outra característica, são textos veiculados nos meios de comunicação, têm uma linguagem simples e objetiva, abordam temas da atualidade,
tem títulos polêmicos e provocativos. E aí, qual é a estrutura de um artigo de opinião? Geralmente, os artigos seguem um padrão que tem a introdução, que é uma exposição, a apresentação do tema, que será discutido durante o artigo. Depois vem o desenvolvimento, a interpretação, o momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. E por último, a conclusão, a opinião, a finalização do artigo com a apresentação de ideias para solucionar o problema proposto. Bom, essa foi a nossa aula, eu espero poder ter ajudado a você entender um pouquinho mais sobre o que é um artigo de opinião. Um grande beijo e até a próxima aula.